onde foi que eu senti uma dor tão grande dentro da minha alma, um vazio tão grande, que pra mim era insuportável sentir aquilo. Então eu comecei a descontar em mim. Começou com puxão de cabelo, começou com dar soco em mim mesma. A gente tem o osso da barriga, que é a pelve, que é o osso mais avantajado ali da região. Então era ali que eu batia, porque era ali que eu sentia dor, que eu sei que se eu batesse em outro lugar eu não iria sentir dor. Então eu tentava de alguma forma bolar o que eu sentia, né? Só que daí vem as influências do colégio. E dentro dessa sala tinha muita gente que se automutilava. Então, você não tendo conhecimento, você já fazendo aquilo e vendo os outros fazerem, você pensa, por que eu não vou fazer também? Será que isso realmente ajuda? Será que isso realmente alivia? Só quer aliviar aquela dor E interna. aí, eu comecei com a automutilação. Eu ficava em casa, eu tinha esse meu café com Jesus, fazia o devocional, e eu escutava diversas vezes barulho de móveis sendo rastejados, né, arrastados, barulhos de vidro sendo quebrados. Só que não tinha, de fato, nenhum vidro quebrado no chão, nem nada. Então eu comecei a entender que era espiritual. Fala, gente! Mais um Teste a Teste com a Pri. E eu tô com uma pessoa aqui do meu lado, que é a pessoa do amor. Ela é amorosa em todos os jeitos, todos os sentidos. No jeito de falar, no jeito de agir, no seu abraço. Meu Deus, quem é essa pessoa? Ela é puro amor, ela é maravilhosa. Deem boas-vindas comigo pra Yasmin Rachadel. Gente, que honra estar aqui hoje com a pastora Pri. Meu Deus do céu. Eita, chegou o dia, Yasmin! Chegou o dia. Meu Deus, gente, a Yasmin é maravilhosa. E eu vou deixar ela contar uma situação que aconteceu lá atrás e eu não tinha nem ideia que aconteceu, que ela me contou hoje, um pouquinho antes da gravação. Eu disse, sério que aconteceu isso? Conta aí pra mim. Então, eu tinha recém-chegado na igreja e eu fui fazer cursos. Eu fiz o CTV para me desenvolver um pouco mais. E no final desse curso, o pastor André me pede um testemunho para contar como eu fui parar ali na igreja e tudo mais. E eu fui contar para Milene, que era minha líder. E eu falei, eu não posso contar pro pastor André sem não falar pra Milene antes, né? E aí eu tava contando pra Milene lá na igreja e a pastora Pri entra na porta e ela cumprimenta assim bem... Só um oizinho. Só um oizinho. Que a gente tava em atendimento, né? E aí a Milene pega e fala assim, ó, pastora, mais uma pro tete a tete. Olha aí. E foi algo que eu comecei a orar. Passou um tempinho, fiquei em oração sobre isso, mas não era o tempo e hoje tá se cumprindo algo que foi gerado em oração. Gente, eu nem lembrava desse oizinho, nem dessa situação toda, mas veja como o Espírito Santo ele faz. Ele faz com que a pessoa entenda, pegue pra ela aquilo e ela começou a fazer o quê? Gerou em oração. Ela podia ter falado, ela podia ter pedido, pastora, quando a senhora vai me chamar? E aí, lembra que não sei o quê? Ela não fez isso, ela gerou em oração. E vocês sabem do tete a tete, as pessoas que vêm aqui são escolhidas por Deus, porque quando eu comecei esse programa, eu conhecia umas 3 pessoas com histórias muito impactantes, histórias, né, de pessoas comuns, histórias extraordinárias. E aí chegou um tempo que eu disse, tá, e agora, quem é que eu vou chamar? E aí eu fui pra oração e disse assim, Senhor, eu não sei quem chamar, eu não sei o que as pessoas passaram, porque ninguém me contou mais nada, eu não tenho a mínima ideia de como eu vou viver isso. Mas uma coisa eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor me apresente essas pessoas, que o Senhor quer que estejam aqui, porque o programa não é meu, foi o Senhor que me mandou, eu só estou obedecendo, só sou a ferramentinha aqui que o Senhor quer, mas eu sou a caneta e o Senhor é o escritor desse projeto. E eu falei, Senhor, escreve essas histórias, porque eu não sei quem são, me apresenta, coloca na minha frente que as pessoas comecem a testemunhar para mim, a ponto de eu ter tanta paz e dizer, vamos lá no tete a tete. E desde então, depois do 3º, 4º episódio, isso que foi acontecendo. O Senhor foi me apresentando, as coisas foram fluindo. E pasme, geralmente, né? Não que a Yasmin tenha isso, eu nem sei, ainda não conversei com ela. E não, desde aquela época, ela não me contou esse testemunho. Eu vou ouvir em primeira mão junto com você, né? E eu lembro de... Ai, me embabaquei.
vamos descobrir juntos, né? E geralmente as pessoas que estavam aqui com a gente, são chamadas, tudo mais, geralmente aquele mês, aquele período de tempo tem a ver com a sua história, tem a ver com aquilo que Deus tem feito. E muitas vezes foi assim, ou era aniversário de casamento, ou era aniversário da pessoa, ou tinha a ver com um testemunho. Então, tipo assim, eu vejo que é o Senhor que vai trazendo essas pessoas. E graças a Deus por isso. Não sei se é o caso da Yasmin, mas, né? É com certeza. Ah, é? Sim. É profético? É profético, é profético. Me conta. Porque assim que a pastora falou do profeta Genilson, eu logo me lembrei. Ano passado, eu fui no primeiro retiro da minha vida, foi no retiro de carnaval, e o profeta Genilson, ele tava lá. Olha E ele profetizou sobre o Mário, o casamento dele, e também profetizou sobre o meu ministério, ali no meio da multidão, daquele montoeiro de jovens. Ele andou até mim e ele profetizou sobre o meu ministério. Então é algo que eu tenho muito marcado e para mim é muito profético. Nossa, que forte! E olha só, um ano depois, no mesmo data, e agora a gente vai estar no Dia dos Namorados falando sobre isso. Daqui a pouco você vai entender quem é Mário, quem que não é. Na verdade, todo mundo já deve saber quem é, né? O vereador Mário quase. Mas que legal! Nossa, é para você entender que o que a gente está fazendo realmente é profético, porque se a gente fosse planejar, né, desenhar, não ia dar certo, porque eu, como vocês ouviram, ela contou pra Milena a história, ficou isso, e eu nunca mais perguntei qual era essa história, porque eu nem lembrava dessa situação. E olha só que loucura, meu Deus, que episódio incrível, já tô achando o máximo. Se acabasse aqui, já foi o máximo pra mim. Mas vamos lá, Yasmin, cresceu num lar cristão, como foi tua infância? Eu vou começar do início, e eu queria que você também, antes de me responder, se você é daqui, de onde você é, vamos lá. Eu sou manezinha, sou daqui mesmo. Gente, isso é raro. Para tudo. E eu não tenho sotaque. Não tenho, eu também não. Eu sou manezinha e não tenho sotaque. Muito bom. Mas isso é muito raro, porque, gente, hoje no clube, a gente tava dando aula pra eles, tá? Hoje não, né? Porque não é quarta, mas vamos na terça, né? A gente dá aula pro clube. E a gente perguntou quem que é daqui de Floripa. Ninguém levantou a mão, amor. Todos vieram de fora, cada um de um estado, cada um de uma cidade, uma loucura. E agora estamos aqui, frente a frente, tete a tete, com as duas manezinhas. Adorei. Isso é raríssimo, gente, vai. Que legal. Mas não, eu não nasci, não cresci num lar cristão. Uhum. Eu fui criada num lar católico, na família cristão. católica. Ok. Só que relaxados, não sou praticante. Ah, entendi. Aquele que só diz que é, mas não faz. Ok. Isso. Ok. Né, eu tive uma infância muito tranquila, tinha pais presentes, tinha os meus primos como irmãos, apesar de eu ser filha única. Então... eu também. Quantas coisas em comum. Mas nessa filha única, vai, que mais? Vamos lá. Então eu considerava desde sempre os meus primos como meus irmãos, porque são meses de diferença, né? Então... Foi uma infância maravilhosa, a gente aprontava junto, a gente brincava junto. E era maravilhoso isso. É maravilhoso aprontar, vocês viram, né, que ela tá falando isso, né? De maneira saudável. Tô brincando, e aí? Só que eu sempre fui uma criança de observar e de sentar na mesa dos adultos, né? Então, às vezes a gente ia em festa de aniversário. Ela e eu, gente. Engraçado. Sério. Vou deixar você falar, senão eu vou te atrapalhar em todas as suas frases. E aí, eu sentava junto, geralmente com os meus pais, e eu ficava muito com os adultos. Uhum. E aí, algo que a minha mãe sempre relata é que eu via as crianças brincando, e eu ria da brincadeira deles, mas eu não ia brincar com eles. Ah, não, daí a gente já tem uma diferença. Eu ia brincar, mas eu gostava muito de ouvir os mais velhos, mas eu ia brincar. É, a sanguínea, né? Não tem jeito. E eu não, sempre fui mais reservada, né? Sim, a melancólica. E eu sempre gostei de ouvir as pessoas mais velhas, porque eles têm muito mais... As histórias deles são, meu Deus, como que você vivia isso, passando por isso, né? Eu acho massa. Eu acho que vão ter um futuro tete-a-tete com a Yasmin, porque ela ama ouvir também, assim como eu acho que vai vir, Também. E nisso se foi criando ali a infância da Yasmin. E por ela ser muito observadora, ela sempre teve a mente muito pensante. Uma mente que não parava de pensar, mente de histórias, que não parava de idealizar as coisas.
Então ela foi se fechando no mundinho dela. Ela já não era muito sociável, mas ela foi se fechando cada vez mais, Uhum. né? E aí eu sempre tive um problema que vem desde a minha infância, que eu acho até importante frisar isso, que eu sempre tive um problema para dormir. Hoje eu tenho um discernimento que era espiritual, mas na época para mim era um incômodo. E então eu sempre tive muita dificuldade para dormir. E eu não entendia isso, não compartilhava com os meus pais, não porque eu achava que eles não iriam entender, mas porque eu tinha receio do que eles iriam pensar de mim. Porque eu sempre fui muito de querer dar orgulho para eles e querer, sabe, ser alguém que eles olhassem com um brilho nos olhos dentro de casa. É até interessante perguntar isso pra você, porque foi uma coisa que eu vivi muito, né? E como a gente tá bem parecida, é importante perguntar uma questão. E isso não vinha de cobrança deles para que você fosse perfeita, isso era uma coisa só sua, né? Sim. Porque eu sempre fui muito crítica comigo mesma. Por exemplo, tinha um trabalho de artes para entregar. Eu lembro de eu estar tarde da noite fazendo com muitos detalhes e querendo que ele estivesse perfeito. E minha mãe dizia, meu Deus, Priscila, já está ótimo, vai dormir. E eu dizia, não, mãe, eu ainda tenho que fazer isso, isso, isso para ficar melhor ainda, porque era uma cobrança minha, sabe? Uma vez eu cheguei em casa triste com 8,5 que eu tinha tirado. E minha mãe disse, meu Deus, essa nota é maravilhosa. Eu, não, mãe, eu queria o 10, sabe? Tipo assim, era uma cobrança, uma autocobrança minha comigo mesma, sabe? Então é importante perguntar isso pra você. Você também sentiu essa mesma coisa? Sim. E eu sempre fui a aluna de tirar média mais. Sempre Eu mais, também. nunca Nunca menos. reprovei, nunca fiquei em recuperação, graças a Deus, isso eu posso falar Já com... reprovei. Ai, Então, a gente faz parte do processo. Deus Ok. tem um propósito maravilhoso. Ok, vai lá, vamos pular contar. etapas. Isso, vamos lá, vamos por partes. E aí, eu fui me fechando cada vez mais, veio tudo isso. E eu, por idealizar muito, aí começou a questão do bullying na escola. Que vem a pré-adolescência, vem a adolescência, né, ali. E essa fase é muito crítica, porque é a mudança de mentalidade. E onde você vai receber coisas novas, onde você tem o seu próprio pensamento, né? Então eu me lembro que eu sempre fui muito de odiar o meu corpo, porque eu sempre fui muito gordinha, desde pequena. É da minha genética. Só que eu não entendia isso. Então eu lembro que o meu primeiro nutricionista que eu fui foi com 9 anos de idade. Então, desde pequena, eu tinha esse convívio com os médicos. E na minha cabeça era por estética. Porque eu idealizava que eu tinha que cumprir um padrão de excelência. O padrão tanto de dar orgulho para os meus pais, quanto da questão do pessoal da escolinha, que implicava, que fazia as coisas. Então, isso foi ajudando nesse sentido, né? Então, eu fui me fechando cada vez mais. E eu me lembro que eu comecei a tomar um remédio, não sei se eu posso falar nome, mas ele é tarja preta, que era para emagrecimento. E nisso ele só se tomava com antidepressivo junto, não se tomava separado, porque ele era muito forte. Isso ali pelos meus 12 anos de idade. E aí eu fazia acompanhamento com o endócrino, né? E ele tinha prescrito esse medicamento, mesmo sabendo que tinha que tomar com um antidepressivo junto. Eu não tomei só o medicamento. Então, isso foi contribuindo já com os pensamentos que eu tinha. Eu comecei a me tornar uma pessoa agressiva, né? Nossa, nem consigo ver isso. Eu Isso é possível? É Olha possível. isso, que loucura. E aí? Eu tenho esse jeito mais meigo, mas eu era do tipo de pessoa que se alguém viesse com uma pedra, eu já tava com 5 na mão. Então, eu fui me tornando uma pessoa muito agressiva. Talvez por forma de defesa, Com certeza. né? Que a gente não quer expor o que a gente sente. Talvez Acredito também. agredir também. Então, eu comecei a descontar em todo mundo. Começou a machucar minha família, porque eu não era assim, mas eu estava agindo daquela forma. Aí, nisso foi desenvolvendo ansiedade. Eu cheguei a ter toque. Então, quando eu estava em sala de aula, se eu encostasse num objeto, eu tinha que encostar de novo. Era só número par. Começou a desenvolver toque. Aí, se a pessoa viesse falar comigo e me encostava, eu dava um jeito de encostar nela de novo. Foi desenvolvendo várias coisas. Inclusive tá torto.
E eram coisinhas assim. É brincadeira, só pra entrar no clima. E aí? E aí, nisso, foi contribuindo muito pra quê? Pra que viessem decepções com amizades também. Eu me decepcionei muito com a amizade, muito com os relacionamentos que se tinham, tanto da família, quanto de fora, dos amigos mesmo. E aí foi um romper para mim desenvolver depressão. Então eu tive um início de depressão aos 14 e o romper aos 15. Nossa. Então eu tive depressão muito novinha, né? E aí, aos 15 anos, vem a fase da pré-adolescência, de você receber o que vem de fora. Então, eu comecei a viver no ambiente escolar, procurando o que é pertencimento. Então, eu comecei a procurar pertencimento nas pessoas. Porque eu sempre fui de ter uma amizade. Eu sempre fui sabe? Poucos amigos bem seletos, né? Porque quando eu confio, mas se eu não confio, também não esforça nada. Não força nada. Eu não gosto de amizade forçada. A Isadora é assim. E ela é melancólica. É a importância de saber os seus temperamentos, né? O GPS, ele ensina isso porque realmente, de fato, nós precisamos saber entender os nossos temperamentos, quem nós somos, ter autoconhecimento para dizer, opa, eu faço isso, agora faz todo sentido porque eu era assim, porque eu era assado, GPS. Inclusive, você que quer se inscrever, tem aqui na descrição o GPS. Eu já deixo essa questão porque ela também fez maravilhoso, GPS, é muito bom. Ela já foi aluna do GPS, pode falar. Mas que interessante, porque eu olho a Isadora é melancólica. E ela tem uma amiga. É a amiga. Eu e a Luísa, a gente vive dizendo, ai, tudo é Kiara, né? Porque tudo é Kiara. Kiara é o mundo da Isadora, né? E aí, às vezes, a Kiara, machuca ela com coisa. Nossa, o mundo caiu. Esses dias a gente pergunta, né? Aquela pergunta de todos os dias. E aí, meu amor, como é que foi a aula hoje? Hoje não foi bom. A nota foi 5. Ela sempre dá uma nota pro dia dela. Sim. Por que 5? A Kiara não riu tanto. Tá, a nota do seu dia vai porque a Kiara não riu. Mas você riu? Deu. Por que então é assim? Entendeu? Porque pra ela esse valor é muito importante mesmo. Sim. Então é o melancólico, né? Que interessante. O introvertido. Sim, e a questão da confiança, né? De você poder contar com aquela pessoa e não contar com um grupo grande, né? E aí eu sempre fui de ter uma amizade. Só que por algumas questões a gente acabou se afastando. Então, eu tava naquela fase da adolescência sem amigo, não gostava de mim, então era cheio de pensamentos, cheio de questões pessoais mal resolvidas, né? Até porque um pré-adolescente que não contava pros pais, queria resolver as coisas sozinha pra não gerar incômodo. Super independente, né? Eu consigo tudo, tenho a força. Não quero incomodar ninguém. Parece que o meu problema vai afetar todo mundo, né? Sim. Daí retrai. E aí eu comecei a buscar pertencimento nas pessoas. Buscava pertencer a um grupo, buscava sempre um meio de pertencer a algo. Por mais que não fizessem o que eu considerava certo. Então, Porque eu infringir seus valores, seus princípios, só pelo fato de você poder ser aceito. Sim. E aí eu me lembro que eu já estava, né, com a depressão, eu relutei muito para fazer tratamento com psicólogo, psiquiatra, porque eu não queria ajuda. Mas os meus pais, vendo de fora, estavam entendendo a situação. Então, eles sempre falavam para mim, não, o que tu acha de a gente fazer uma consulta? O que tu acha disso? Então, eles têm essa mente aberta nesse sentido, porque tem muitos pais que não permitem, sim. Então, que ficam até, por que tu não conversa comigo, mas vai conversar com um estranho, né? Tem esse tipo de pensamento. E aí eu, não quero, não preciso de ajuda. Só que chegou uma fase crítica, onde eu tive que pedir, não, realmente, vamos marcar a consulta, não tô bem. Que foi onde eu tava no 8º ano, e a turma que eu tava era muito problemática. Não tinha nenhuma boa influência, exceto meu primo, que a gente sempre estudou junto desde o pré. Bom, a gente foi criado junto, estudamos junto. Que loucura, um vínculo bem... Repetimos o mesmo ano juntos, sabe? Não, até nisso não, gente. Até nisso. E aí? E aí, a questão de ficar... Qual foi o ano que você repetiu? 8º. 8º, foi nesse ano crítico, ok. E aí eu sempre fui a aluna que buscava o 7+.
E nesse ano, por conta do que eu tava passando, eu tirei o meu primeiro 7, o meu primeiro 6, o meu primeiro 5, o meu primeiro 0,2, porque eu acho que o professor ficou com dó de mim, não vou dar 0 pra ela, vou dar um 0,2. E isso foi acumulando, não tinha amigo dentro da sala, não queria fazer amizade, porque já tinha me decepcionado muito. E aí vem a questão do bullying, porque é pré-adolescência, vem a questão do padrão, da beleza, né? A comparação. E eu sofria muita implicância no colégio, na escola. E a turma que eu tava, tinha muitas pessoas depressivas. Tinha muitas pessoas com esse mesmo problema. E aí eu comecei a descontar as minhas dores em mim. Onde foi que eu senti uma dor tão grande dentro da minha alma, um vazio tão grande, que pra mim era insuportável sentir aquilo. Então eu comecei a descontar em mim. Começou com puxão de cabelo, começou com dar soco em mim mesma. A gente tem um osso da barriga, que é a pelve, que é o osso mais avantajado ali da região. Então era ali que eu batia, porque era ali que eu sentia dor, que eu sei que se eu batesse em outro lugar eu não iria sentir dor. Então eu tentava de alguma forma bolar o que eu sentia, né? Só que daí vem as influências do colégio. E dentro dessa sala tinha muita gente que se automutilava. Então, você não tendo conhecimento, você já fazendo aquilo e vendo os outros fazerem, você pensa, por que eu não vou fazer também? Será que isso realmente ajuda? Será que isso realmente alivia? Só quer aliviar aquela dor interna. E aí eu comecei com a automutilação. Eu me queimava com fósforo, eu me cortava com lâmina, eu tenho marcas até hoje no meu corpo, né? E isso foi se desenvolvendo, começou pequenininho, começou só com os 2 cortezinhos e foi se desenvolvendo. Até chegar a ponto de ter pensamento suicida, de querer ter cortes mais profundos, porque é algo muito louco, porque quando eu cortava, eu sentia um formigamento, então já não sentia mais dor, de tanto já estar machucado ali, sabe? Porque eu nunca fui de cortar outros lugares, exceto o meu braço. Então já estava meio que adormecido de tanto machucar aquela região. E aí isso foi desenvolvendo e eu buscando pertencimento, buscando amizades. E aí começou todo o rolê da questão do pertencimento de fato, onde eu comecei a me envolver com pessoas erradas. Só que o Senhor, ele sempre foi muito misericordioso comigo. E hoje eu tenho esse entendimento, porque ele sempre colocou pessoas na minha vida que semearam o evangelho pra mim. Amém. Eu tenho meu tio, o tio Marcos, que eu falo, ele é que nem eu, assim, adora bicho, adora animal. Pra quem não sabe, ela tá cursando veterinária, né? Medicina veterinária. E na época, assim, justamente nessa época difícil, ele fazia estudo bíblico. Que a gente tem um parente que é da Adventista e ele foi fazer estudo bíblico. Então a gente almoçava junto com todos os primos. E o meu tio, como ele fazia esse estudo bíblico, ele compartilhava o que ele aprendia. Só que era mais uma vertente de defender o que a Bíblia estava dizendo do que a fé católica da minha avó. Entendi. Né? Era uma rixa ali entre os dois. Mas era algo saudável. Tipo, olha esse ponto, analisa, vê se não quer mudar o teu pensamento em relação a isso. Então eu sempre prestei muita atenção. Porque eu sempre acreditei em Deus. Só que ele lá e eu aqui. Olha só. Eu não tinha esse entendimento do Deus de perto. Que ele se relacionava com a gente, né? Deus relacional. Eu não tinha esse entendimento. Eu conhecia o quê? Ave Maria, Pai Nosso, creio em Deus Pai. Era isso que eu conhecia. E era o sempre levanta da Igreja Católica. Porque eu fiz catequese, fiz primeira comunhão. Mas nunca me identifiquei. Eu não tenho nada contra a Igreja Católica. Claro, mas uma bênção para as pessoas. Sim, só que eu não me identificava com isso. Então, meu tio, ele foi como semeador do evangelho pra mim, porque teve um dia em específico que ele me chamou pra fazer esse estudo. Então, eu fui até a casa dele, tava minha tia, os meus primos juntos, e a gente estudou a Bíblia juntos. Eu fiquei mais ouvindo, prestando atenção, porque meu jeitinho, não sabia o que falar também, não conhecia. E aí, embora ele não saiba disso, ele foi fundamental. Agora pode ser que saiba. E aí, voltando para a questão da escola, em busca do pertencimento.
E o Senhor, ele sempre foi muito bom, porque eu repeti de ano. E hoje eu dou graças a Deus porque eu repeti de ano. Porque toda aquela influência dentro de sala mudou. Uau. Então, as pessoas vieram, novas pessoas, né? Só ficou meu primo junto comigo. Daí, Fiel por que companheiro. dele? Por que ele reprovou? Porque ele realmente... Falta, ausência. Ai, não acredito. Aí, ó. Eu reprovei por conta da depressão e eu acho que, enfim, Sim. não é justificável, mas Ocorreu. ocorreu. E aí mudou toda a turma. E dentro dessa turma tinha 3 pessoas cristãs. Olha isso. E eu fiz amizade com uma delas. Na verdade, eu não fiz. Eu era a última do banco, a última da fileira, que fica ali encostada na parede. Não tô aqui, ninguém tá me vendo. Porque eu não tava 100% bem ainda. Que demora pra ficar. É. E aí, eu sei que no primeiro dia de aula, ela veio conversar comigo. E a gente foi começando a conversar. E aos poucos eu fui pegando confiança nela. E ela sempre me representou esse Jesus. Esse amor de Jesus que tem um caminho certo pra se seguir. E eu, amém, tem, né? Mas ele lá e eu aqui, né? Não entendia isso. E conforme a gente foi pegando amizade, se aproximando, né? Foi muito fundamental para a questão da semeadura, porque eu sou fruto de semente. E eu acho muito interessante, porque depois que a gente criou vínculo e amizade de fato, ela falou assim que desde o primeiro dia que ela me viu, ela sentiu que eu precisava de ajuda. Uau. Então, hoje ela não tá mais na vertente cristã, ela se afastou, e é por conta das influências também. E aí a gente começou a conversar, e ela foi me apresentando esse Jesus. Só que eu tava com a minha mentalidade no pertencimento. Então, nesse meio tempo, eu comecei a me envolver no relacionamento. Não tinha cabeça nenhuma para um relacionamento. Mas na minha cabeça ia fazer total sentido, né? E aí eu me envolvi no relacionamento. E nesse primeiro relacionamento eu tinha 15 anos de idade, né? 15 para 16. Então, não tinha maturidade para sustentar um relacionamento, ainda mais na fase que eu tava passando. E aí eu me envolvi num relacionamento abusivo. Eita. E onde os abusos eram o quê? Mentais, psicológicos. Que era a área fraca. área fraca. E hoje eu vejo que, né, eu tenho um entendimento que o abusador, ele vê o seu ponto fraco para usar contra você. E eu não tinha esse entendimento, então pra mim era normal de um relacionamento aquilo. Porque essa foi um sentido, né? Tinha sentido. Apesar de que tinha querendo nossos pais pra poder ver, né? Mas nessa época a gente não pensa nisso. Não pensa, Tá envolvido, né? se envolve e quer pertencer a algo, então eu pertencer a ele. E talvez inconscientemente esse pertencer a ele me submetia a certas coisas que eu não queria. E é contra princípios, e é contra tudo aquilo que eu acreditava ser o certo, né? E aí eu fui me afundando nesse relacionamento. Só que essa amizade ainda continuava com a... Não vou falar o nome dela pra não expor, mas com essa menina. E ela me levou pra primeira igreja evangélica. Eu fiquei 1 mês na igreja dela, mas era crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo. Ainda não tinha esse encontro, né? Não tinha um encontro. Eu sei que eu chorei horrores no primeiro dia, mas não foi não foi um ponto importante, mas não foi o ponto pra virar a chave, sabe? E aí eu comecei a frequentei 1 mês, saí, que vinha as influências. Então, esse relacionamento ele foi o fundo do poço pra mim. E eu me lembro até hoje que o meu acordar, o meu despertar para esse relacionamento ter um término, um fim, foi quando a gente teve uma discussão e ele deu um soco na parede. E aí eu pensei, e se esse soco fosse em mim? E aí foi onde os meus olhos começaram a se abrir nesse sentido. E o Senhor sempre foi muito bom, porque nada de ruim fisicamente aconteceu comigo, né? Embora a mentalidade estivesse toda destruída por dentro, né? Aquela dor da alma, o vazio da alma, que da onde que vinha, da onde que surgia, né? E aí eu sei que passou um tempo, eu terminei, botei um fim nesse relacionamento. Só que o vazio continuava e o pertencimento também. E aí vem o ensino médio.
Eita, fase crítica. A fase crítica, porque vem as festas, as drogas, as bebidas e tudo mais. Nunca me envolvi com essas coisas, porque nunca foi No teu perfil. meu perfil. E eu tenho algo muito em mente que meu pai sempre disse e a minha mãe sempre esteve em concordância, que é o maior desgosto que um filho pode dar para um pai é o uso de drogas. Então isso eu tenho muito guardado no meu coração. E como você era aquela filha que queria dar orgulho aos seus pais, e isso, opa, se eu fizer isso, eu não vou dar orgulho pra eles. Sim, Interessante, né? Nesse ponto de vista agora. sim. E aí veio o ensino médio. Tava solteira, buscando pertencimento. E eu sempre fui muito grudada no meu primo. Meu primo era o descolado, era o popular da turma, né? E eu a reservada. Os opostos. Os opostos, né? E aí eu me lembro de muitas vezes a gente ter oportunidade de ir em festinhas e coisas. Eu nunca gostei. Nunca me senti bem nesses ambientes. Mas eu instigava, tipo, não vamos, vai ser, tipo, super legal, super massa. Só que eu nunca gostei. Então eu fazia uma maior festa, eu fuzuê, animava todo mundo, mas eu não queria estar lá. Eu queria parecer para os outros que eu gostava de estar ali. Então eu comecei, não vou dizer que eu era uma pessoa baladeira, porque eu não era. Foi pouquíssimas vezes que eu fui, que eu frequentei. E todas as vezes que eu fui com ele, Por causa do pertencimento. por causa do pertencimento. E aí eu lembro que uma vez a gente foi numa dessas festas e a gente tava na fila esperando pra ser liberado o ingresso, né? E eu falei assim, vamos comprar bebida, a gente fica bêbado antes de entrar na festa, a gente não gasta lá dentro. E esse era o pensamento que eu tinha, o pessoal bebia, o pessoal fazia as coisas, então por que a gente não vai fazer também? Né? E essa questão de querer mostrar pro outro o que você está fazendo. E eu era muito assim, de querer mostrar pro outro que eu também fazia as mesmas coisas. Que eu também sou capaz, que eu também posso. E só que eu nunca gostei. E não, Não fazia parte de eu vocês. entrava lá na festa e eu queria sair, eu queria ir embora. Eu ficava parada, eu ficava olhando e eu via as pessoas envolvidas naquilo. Eu falei, meu Deus, não é pra mim isso aqui. E eu ia contra isso, porque eu relutava muito, porque eu queria amizade, eu queria fazer parte daquele grupo. Mas não conseguia. Era um peixinho fora d'água. Não era pra mim, nunca foi pra mim. Eita. E aí, como eu me envolvi no relacionamento abusivo, eu comecei a buscar nas pessoas esse suprir emocional. E aí eu comecei a conversar com outras pessoas. Nunca cheguei a me envolver fisicamente, mas emocionalmente tinha vínculo. Então eu fazia as pessoas gostarem de mim e me afastava. Ao ponto de eu me envolver também com meninas. E eu cheguei a ficar sério com uma menina por 3 meses. Só que emocionalmente. Nunca foi físico, nunca foi nada. Foi porque as meninas, as mulheres, elas são mais carinhosas. E você tava sem amiga direito, tava com término, tava com um milhão de coisas psicológicas, então achou um afago ali. Sim. E aí eu buscava nelas aquilo que faltava em mim. E aí eu me lembro que nessa menina ela me convidou pra ir pra uma parada LGBT. E eu falei, por que não? Se com homem deu errado, vai que dá certo com mulher. Era o pensamento que eu tinha, porque a mentalidade tá de fato muito confusa, né? E aí eu dizia pros meus pais que eu ia em tal lugar e em outro. Isso foi diversas vezes, né? E aí eu me lembro que começou de tardinha, assim, e foi até a noite. E aí quando chegou a noite, aquela loucura começou. Aí eu tava nesse grupo, com várias pessoas. Eu vi maconha pela primeira vez na minha frente. Eu vi pessoas aceitando bebida de copos de pessoas estranhas. Eu falei, meu Deus, vocês não têm consciência do que vocês estão fazendo? Que pode estar com alguma droga, alguma coisa assim. Tipo, isso gritando internamente em mim. E aí eu lembro que uma das pessoas da rotina que a gente tava pegou um docinho, um beijinho de brigadeiro, assim, de alguém que tava vendendo, tava distribuindo porque não conseguiu vender. E eu pensei, e se esse brigadeiro tá com alguma coisa? Então eu tinha essa preocupação, esse receio de estar ali, mas querer ir embora, de ter esse cuidado. É o cautela, né? Cautela, de gente, não façam isso, sabe? Não bebe dos outros, porque eu sempre fui alertada em casa. A importância, né, de A ser alertada em importância. casa.
E aí eu sei que eu vi maconha pela primeira vez, eu vi pessoas, né, se entregando aos seus prazeres. E eu falei, isso não é pra mim. E ali eu tava na frente de todos os deleites que o mundo pode oferecer, né? E eu falei, isso não é pra mim. E quando eu voltei em casa, eu lembro que a minha preocupação de chegar em casa era estar com cheiro de maconha. Pra teu pai achar que você tava Que eu envolvida poderia nisso. ter fumado ou alguma coisa assim. E eu fui dormir naquela noite muito mal. Muito mal, porque eu frequentei um lugar que não era pra mim, e esse pertencimento não era ali. Então isso eu vejo como um cuidado do Senhor também, tipo, o teu lugar não é aí, é na minha casa, é na minha presença. Então eu não tinha esse entendimento, mas hoje eu tenho, né? E beleza, eu parei um pouco com isso, porque veio a pandemia, né? Então veio o start da pandemia. E no que veio a pandemia, voltou a questão de odiar a noite. Porque Só. todas as vezes que chegava a noite, pra mim era uma angústia. Porque eu sentia aquela presença ruim, A mesma da infância. a mesma da infância. E eu não sei se tem a ver porque os meus pais têm histórico de frequentarem centro espírita, então eu não sei até que ponto isso interferiu a mim. Então eu lembro que chegou uma noite que foi uma das piores sensações que eu tive. Eu fui dormir chorando, porque eu não queria fechar o olho, eu não queria dormir. Porque eu sabia exatamente que no canto do quarto tinha alguém me olhando. Tinha essa presença me observando, né? E aí eu sei que em meio ao choro eu fui dormir. Só que quando eu dormi, eu fui acordada no meio da madrugada com uma paralisia de sono, onde eu sentia algo me sufocar e eu não conseguia respirar. E eu sabia que era daquela presença que estava, de certo modo, me atacando, né? E nesse meio de querer acordar, de querer se mexer e não conseguir, da angústia, querer respirar, não conseguia, o desespero batendo, eu ouvi uma voz mansa, suave, bem baixinha. Não sei se foi algo da minha cabeça, eu creio que não. Mas eu ouvi, eu tô contigo, fica tranquila. Uau. E aí eu consegui dormir. E aí começou todo um negócio. Foi onde veio a pandemia. Eu fiz o último ano depois que passou a pandemia, o ensino médio. E eu não tava mais em busca do pertencimento. Tinha acabado isso pra mim, eu tava em busca de cura. Então, foi aonde eu lembro que eu fui dormir na minha avó uma noite. E eu senti aquela presença de novo na porta do quarto. E os quartos da minha avó e do quarto que eu tava dormindo eram bem distantes. Eu tava sozinha ali e tinha aquela presença que eu sabia que ela tava na porta. Só que eu me indignei muito, porque era a mesma coisa há anos já. Era esse incômodo na hora de dormir, essa angústia, esse medo e de sentir observada. Eu não ficava sozinha em casa. Eu não conseguia ficar sozinha, porque eu sabia que tinha alguém ali que não era uma companhia boa. E eu sei que eu me indignei muito. Eu falei, quer saber, essa noite eu não durmo. E eu falei, tipo, eu tava deitada, eu dei um pulo na cama, essa noite eu não durmo. Aí eu peguei o meu celular e eu comecei a pesquisar no YouTube vídeos pra mim assistir. Eu ia maratonar vídeo no YouTube, aquela noite eu não ia dormir. Porque eu tava com muito isso em mente. Eu falei assim, vai me incomodar, então eu vou ficar acordada aqui. Porque eu não queria passar por aquele incômodo, aquela paralisia de novo, né? E aí eu lembro que eu vi um vídeo que aparece nos indicativos ali, Oração da Noite, Pastor Antônio Júnior. E eu olhei para esse vídeo e eu falei assim, bom, ele vai orar o Pai Nosso, eu creio em Deus, Pai, Ave Maria, e eu vou dormir. É isso que eu pensava. Só que não era o plano do Senhor para mim. E eu lembro que quando eu cliquei nesse vídeo, eu não sabia que tinha mensagem da Bíblia sendo pregada nesses 10 minutos de vídeo. E eu sei que ele ministrou uma palavra. E ele tinha pedido para fechar os olhos. Então eu fechava o olho, mas eu abria. Eu fechava e eu abria. Medo? Pelo medo. Daquela presença ali naquele quarto. E eu sei que teve um momento que eu fechei os olhos. E quando eu fui me deparar, eu tava de joelhos no pé da cama. Uau.
E eu tava chorando horrores, horrores, e confessando ao Senhor todos os meus pecados. E entregando a minha vida pra Ele. Foi Ele que me encontrou naquele quarto. Sozinha, com medo, sentindo aquela presença horrível. E quando isso tudo aconteceu, aquela presença já não estava mais lá. E porque eu tenho certeza que o Espírito Santo estava ali e ele direcionou tudo aquilo. E eu fui encontrada num quarto sozinha. E aí começa a minha história com Jesus. Eu comprei a minha primeira Bíblia. Não sabia fazer devocional, não sabia o que era oração. Morria de medo de ficar sozinha em casa. Então, o Espírito Santo que guiou a minha caminhada, porque eu não sabia orar nem fazer devocional, como eu falei. Então, eu ficava sozinha em casa, mas dentro da minha casa, eu tenho plena certeza que o Espírito Santo criou um hábito dentro de mim que eu chamava de café com Jesus. Porque eu me lembro que tinha momentos que eu estava em casa e antes de ir morar com minha avó e tudo mais, eu ficava em casa e eu tinha esse meu café com Jesus, fazia devocional, e eu escutava diversas vezes barulho de móveis sendo rastejados, né, arrastados, barulhos de vidro sendo quebrados. Só que não tinha, de fato, nenhum vidro quebrado no chão, nem nada. Então eu comecei a entender que era espiritual. E foi aonde esse meu medo, de certa maneira, foi saindo. Porque era algo que eu fazia, tinha esse incômodo, mas que foi sendo algo libertador desse meu medo que eu tinha, sabe? E olha que interessante acontecer essas coisas espirituais pra te paralisar e pra te dar medo, né? E tipo assim, você parar o café com Jesus que você tinha. Sim. Inclusive o café com Deus Pai, eu acho que você que deu essa ideia, eles pegaram essa ideia, falando a verdade. Olha aí. Sabe? E onde ganhar dinheiro? E aí, me conta. E aí eu me mudei pra minha avó, né? E eu comecei a ter mais intimidade com o Senhor. Porque comecei a ter mais momentos de oração. Eu tinha um quarto. Então, para uma pessoa que odiava ficar sozinha, começou a amar ficar sozinha. Olha isso. Porque eu entendi que eu nunca estive, de fato, sozinha. Eu tava cuidando de você. Que sempre o Espírito Santo estava ali comigo. O Senhor estava ali comigo. Eu só não tinha dado espaço, liberdade ainda, para de fato entender isso, né? Então eu me lembro que tinha madrugadas que eu passava orando, chorando, né? Clamando ao Senhor para que Ele tirasse essas dores, essas feridas dentro de mim que eu mal sabia que eu tinha. Mas Ele cuidava de, sabe, de situações que eu nem sabia que precisavam de cura de fato. E eu chorava muito, muito, muito de madrugada e eu acho até engraçado porque muitas pessoas vêm até mim e falam assim, eu amo teu abraço. Eu sou uma dessas que fala isso. Eu acho um abraço da Yasmin, aquele abraço acolhedor, aquele abraço que cura, aquele abraço que até às vezes eu vejo alguém que tá na igreja sofrendo, e eu também tenho esse ministério do abraço. Só que eu gosto tanto do abraço dela que assim, mais pessoas precisam abraçar ela. Daí às vezes eu chamo a Yasmin, vai lá abraçar aquela. Tá bom, pastor. E ela, de fato, vai e é incrível o que o senhor faz, né? Sim, e eu acho isso muito interessante porque eu sempre pedi o abraço do Espírito Santo. Uau. Porque era uma dor tão grande que eu tinha na minha alma que eu não sabia explicar de onde vinha. E eu achei conforto nele. Aleluia. E então eu passei a me envolver com o Senhor, buscar mais o Senhor. Eu passei um ano na minha avó, um ano e pouquinho, e lendo a Bíblia. Eu tinha um momento com o Senhor, eu era super regrada, eu sou regrada, né? Pragmática. Então eu tinha os meus horários com o Senhor e eu não deixava passar. E eu amava cada segundo com o Senhor. E eu me lembro de nesse meio tempo, um ano sozinha, sem uma igreja pra incentivar, sem parentes da mesma religião, da mesma crença pra te incentivarem, pra te apoiarem de certa forma, né? Foi muito difícil, porque foi indas e vindas. Tem aquela montanha russa, né? Porque daí, às vezes eu tava super bem com Deus, e às vezes tava, tipo, Desmotivada, sem forças. sem força. E aí chega uma parte que eu faço uma oração sentada no sofá. Eu falo assim, Senhor, eu não sinto, tipo, não vai, tá tudo parado. Tipo, fala comigo, né?
E nisso eu tinha falado pro Senhor que eu ia na igreja. Eu tava procurando já uma igreja. Só que não achava essa igreja, né? E aí eu encontrei a Mais de Cristo. Só que até eu ir pra Mas como que tu encontrou? Eu Internet? eu pesquisei no Maps. Tudo eu uso Maps. Sério? Vou começar a usar o Maps, hein? Interessante. Eu nunca uso Maps, eu só pra literalmente colocar pra onde eu vou. Olha só, Eu uso Maps pra tudo. que legal. Geralmente o pessoal usa o Google, usa, sei lá, Instagram. Hoje em dia também é um bom cartão de visita. Eu não uso o Maps. Uso Maps. Ok, Precisar locais, estabelecimentos. que legal. Ali. E aí, uns 3 meses antes, eu tava pesquisando, né? E eu tinha achado essa Mais de Cristo, uma igreja preta, diferente. Mas, meu Deus, que igreja é essa, né? E o Senhor tinha tocado no meu coração, a Mais de Cristo. Era pertinho de casa, eu nunca tinha percebido aquela igreja. Nunca tinha, passava direto ali na frente, né? E eu falei, tá bom, Senhor, eu vou lá conhecer, vou ver como é que é. Só que esse vou ver como é que é, demorou 3 meses. Caramba, tipo assim, algo impedindo que você fosse, literalmente. É bem assim que acontece com a maioria das pessoas. Um dia eu vou, um dia eu vou. Ah, vamos marcar. Né? Quem fica estendendo. Mas a hora que essa semente acontece, germina ali, né? Aquela plantada. E aí foi, Senhor, domingo eu vou. Domingo chegava, eu não ia. Domingo eu vou, domingo chegava, eu não ia. Aí eu comecei a me entristecer, porque eu tava quebrando a minha promessa com o Senhor. E aí, Ainda mais você que era toda regrada. sim. E aí eu fiz essa oração, só que eu não queria ir sozinha. Aí eu chamei a minha mãe pra ir comigo. Mãe, vamos na igreja. Não, sabe, negou a primeira vez, mas eu não queria ir sozinha. Aí, eu, não, tá bom, então eu vou contigo. Aí a gente ia no primeiro culto da manhã, porque eu falei, não, se eu vou no primeiro culto já, entendeu? Pra cumprir logo a promessa. Mas não deu, começou a chover. Ah, mentira. E aí eu tava na minha avó, minha mãe tava em casa. Aí as duas irem ficava complicado, né? Aí ela falou assim, não, vamos de noite então. Eu falei, tá bom, se você não for, eu vou sozinha. Porque aquele sentimento de frustração, de estar decepcionando o Senhor, de certa maneira, tava acabando comigo. E aí a gente foi. E eu tava, tipo, super ansiosa. Mas não era uma ansiedade de você passar mal, uma ansiedade ruim. Era uma ansiedade, tipo, eu tô quero indo muito. pra igreja. Ah, que legal. Indo pra igreja. Aí eu procurei a roupa mais fechada que eu tinha. Eu virei o armário, será que isso aqui tá bom? Será que isso aqui não tá? Porque eu tinha essa preocupação, talvez medo de julgamento, não sei. E aí a gente sentou nas últimas fileiras, bem perto das saídas. Ah, qualquer coisa, tô indo. E aí começou os louvores. Eu lembro que tocou Vestes Brancas. Ah, E foi bem marcante esse louvor, nunca tinha escutado, né? E aí o pastor Gisel começou a pregar. E a pregação ele fala que ele teve um sonho. E esse sonho, as paredes da igreja estavam sendo quebradas, né? Estavam caindo. E os crentes estavam dormindo. Meu Deus. E eu me identifiquei com essa palavra, porque eu estava estagnada e eu não estava dormindo, amortecida ali, porque eu estava bem com o Senhor, hora não estava bem, hora não estava. E meu coração começou a queimar de uma forma que eu nunca senti antes. Nunca senti isso antes. E aí o pastor Gisel fez o primeiro apelo. Quem tivesse, né, se identificado com aquela palavra. E eu, tipo, pulei da cadeira, assim. Foi automático. Foi, sabe, um impulso, assim. Só que ninguém tinha levantado. Fica com vergonha daí. Aí eu sentei. Só que eu falei assim, Senhor, pelo amor de Deus, alguém tem que levantar. Sim, porque senão eu não vou. Senão eu não vou. E 2 fileiras na frente, o Senhor se levanta. Eu quase ultrapassei ele, meu Deus, levantou. Vou também, sabe? Quer uma aguinha? Quero. Enquanto você toma água, acho tão interessante a gente falar, né, que o pastor Gisele estava falando sobre essa situação, que os crentes estavam dormindo e você nunca tinha sido discipulada, nunca ninguém tinha conversado com você, tudo até agora, orar, ter esse café com Jesus, foi tudo o Espírito Santo que foi trazendo isso a você. Ele te ensinou e a palavra de Deus em João 14 fala que o próprio Deus ele nos ensina, né? Então é muito forte isso. E eu fico pensando, eu tenho certeza que existiam tantos corações, né,
endurecidos, que já estavam, não é concretizados, mas tá petrificado, assim, que às vezes acha que não é com eles, né? E se todo mundo tivesse esse temor ao Senhor, eu acho que todo mundo ia ter ido para frente, porque de certa forma todos nós temos essa questão de às vezes estar relaxado, fazendo coisas de qualquer jeito, ou achando que estamos tendo muito relacionamento com Deus, mas estamos nos sabotando o tempo todo. Então, tipo assim, todos nós, de certa forma, deveríamos ter ido lá pra frente, né? E você, uma nova convertida, nunca tinha sido nem ensinada, o Espírito Santo te levou a esse lugar de constrangimento a ponto de ir lá pra frente. Que loucura, né? E que forte, como nós precisamos renovar nossa mente todos os dias para que isso possa continuar acontecendo, tá? E aí? Você atropelou o cara E eu fui assim, e quando eu fui ver ele de joelhos no altar, chorando, assim, parecia uma criança chorando de joelhos na frente do altar. lindo. E quando o pastor tava ali orando, eu tava ali chorando, não conseguia nem abrir o olho, só chorava. Tinha tirado meu óculos, porque senão Já era. não enxerga nada. E aí, quando eu retorno pro meu lugar, eu até falei assim, mãe, desculpa, eu saí, eu não Nem avisei. não avisei que eu ia lá na frente, porque ela percebeu que a minha expressão tinha mudado, tudo Ficou ofegante. e queimando meu coração. E amém. Continuou o culto. Só que veio o segundo momento do apelo, que é o de aceitar Jesus, né? E aí a gente banaliza às vezes o que as pessoas fazem de acompanhar alguém até lá. Acho que é simples, né? Acho que é simples. Mas eu tinha levantado a minha mão na hora do apelo. E o pastor Gisele não tinha visto, porque a gente estava no fundo e atrás do pilar. Então, ele caminhando, Não viu? o pilar tampou a mão. E a moça me deu um cutucão nas costas e falou assim, você quer que eu te acompanhe até lá na frente? Uau. E eu nunca vi ela na minha vida, não sei quem ela é até hoje. Olha só. Eu só sei que ela me acompanhou até lá. Cumpriu o propósito dela como igreja do Senhor, independente de cargo, independente de questão, foi com você. Uau. E aí ela me levou até lá na frente, e no mesmo culto eu aceitei o Senhor Jesus. E fui super acolhida pela igreja, né? Tinha me convidado pro tal GC, eu, meu Deus. Que isso? Que é isso, né? E eu tinha muita crise de ansiedade, né? Então, a ansiedade é um dos processos mais doloridos de ser trabalhado, ao meu ver, né? Porque exige muita confiança e tranquilidade para uma pessoa que não tá acostumada com esse mundo, né? E eu sei que eu fiquei enrolando umas 3 semanas aí, mais ou menos. A líder de GC sofreu. Quem era? Era a Júlia e a Milene. Olha só. E eu acabei indo pro GC da Milene. A Milene desistiu. Ela foi mais insistente. Na verdade, o Espírito Santo sempre me constrangeu ali na Mãe de Cristo. Eu lembro uma vez que eu fui... Crente recém-convertido sempre vai pro apelo, né? E eu tava lá no apelo porque eu tinha tido uma crise de ansiedade, eu me identifiquei com a palavra e eu tinha faltado o convite do GC por causa da ansiedade. Olha só. E aí a Milene, ela vem bem de cantinho e ela fala assim, você tá bem? Eu falei, tô. Daí engasga a voz, começa a querer chorar e eu começo a chorar. E ela fala assim, a gente orou por você hoje. Uau. E aquilo me constrangeu de uma forma muito grande. Uau. Pessoas que eu nunca tinha visto na vida orando por mim. E eu falei, que isso? Que amor é esse, né? Até é engraçado, tem gente que diz assim, vocês falam te amo você, amo sua vida, mas nem me conhece. Daí eu falo assim, mas não tem a ver com você, não tem a ver com a pessoa que não te conhece, tem a ver com Cristo. Cristo te amou e por isso que nós te amamos, por isso que nós somos família. Isso é muito lindo, né? Muito lindo mesmo. E aí eu chorei bem ainda, né? Imagina, né? Imagina, a Milene tem esse jeitinho doce dela. Quem vê pensa que ela é brava, pensa que ela, chega perto de mim porque ela é fleumática, sempre com aquela cara, me te amo. Mas ela é um amor. Ela é uma pessoa, assim, que ela vive pela obra. Ela faz... Gente, assim, ó, se precisar ela virar 70 noites, ela vai virar 70 noites, não vai dormir, não vai comer. Cara, ela é incrível, assim, né? E ela tem essa sensibilidade psicóloga também, então ela tem essa ética de não constranger. Por isso que eu achei interessante o detalhe que tu falou. Ela chegou de cantinho, de levinho e falou comigo, né? Então não é uma pessoa que expõe. Então isso é maravilhoso. E eu me senti muito constrangida. Não, eu tenho que ir no GC dela. Por isso que, tipo,
tipo, uma forma de agradecer pelo que ela fez, sabe? Por Uhum. orarem por mim, nem conhecia, sabe? E eu sempre achei que ela fosse muito brava. Aí, ó, viu? Falei, Bia, ó, melhor essa cara. A gente até brinca com ela, né? Porque ela serve a Santa Ceia, porque ela é diaconisa. E às vezes ela tá na frente, assim. E aí um dia, sabe o que eu fiz? Eu tirei uma foto. Eu mostrei pra ela, olha o jeito que tu fica servindo a ceia. Sorri pra mim, daí toda vez que ela ia na frente, ela me olhava já e ria. Cara, sabe pra quem tem intimidade, gente, tá? Não vai ficar zoando ela, então vamos conversar, não. E aí começou o meu processo de frequentar um corpo, uma igreja, né? E aí foi onde começou a desenvolver outras áreas que sozinha não estava conseguindo. A gente precisa do corpo, né? Precisa. É. E aí começou a trabalhar coisas internas em mim, a questão do pertencimento. Porque, querendo ou não, a busca por pertencimento te leva à perda de identidade. Você pertence tanto ao outro que você perde a si mesmo. Tanto que isso aconteceu na sua, né? Que a gente acabou de falar ali no início da escola, você foi se perdendo porque você precisava pertencer àquele grupo. E aí não sabia quem eu era, o que eu ia fazer, né? E tudo isso o Senhor tratando internamente. E nesse período de 1 ano que eu fiquei ali na minha avó, foram trabalhadas coisas internas em mim que só o Senhor sabe. Cada lágrima, cada choro, cada dor que eu passei sozinha com Ele. Não porque eu não tinha pra quem contar, tipo meus pais ou alguém da família, mas porque eu tinha colocado a confiança nele. Aleluia. Então, comecei a ir pro GC, comecei a fazer cursos pra aprender sobre a palavra, porque é algo que eu amo. Uhum. E desde o início da conversão ali, eu fiquei 1 ano todo lendo a Bíblia. Antes de frequentar a igreja, qualquer coisa assim. Eu lia, eu aprendia, eu, sabe, falava com o Senhor sobre. Então foi algo que eu sempre gostei. Aleluia. Então eu fiz CTV, fiz vocação, fiz GPS, projeto Filhos. É isso mesmo, que delícia. E fala pra mim agora, aproveitando que a gente pegou esse gancho, como que foi pra você a tua experiência com o GPS como nova convertida, como alguém que tá aprendendo a falar do Senhor, porque é um curso de desenvolvimento pessoal, mas como foi pra você ouvir? Tipo assim, você que já era de outra bolha antes de ser cristã, como que foi pra ti essa tua experiência? É um divisor de águas, né? Você aprende a lidar com outras pessoas e a se desenvolver. Questão de temperamento, de ter que lidar com um pensamento diferente de outra pessoa. Então, tudo isso é muito bom. Você entende a questão financeira, a questão da cosmovisão. Tudo isso é importante. E é algo que você não tem conhecimento diário, assim, que você... É algo que, se você souber aproveitar, você tem mudança de vida. É bem isso mesmo. Agora, se você vem e você só Não pratica, né? não pratica, É, serve igual qualquer outra coisa, né, na sua vida. você só investiu e não teve retorno, né? Então, aí começou o meu processo de cura. E da pessoa que sempre buscou agradar os outros, porque eu era assim, se você me oferecesse um copo de suco de groselha e um suco de maracujá, eu amo suco de maracujá. Mas eu ia dizer, tanto faz qualquer um que você quer. Mesmo querendo muito de maracujá Querendo de maracujá. pra agradar alguém. Que loucura, né? Sabia que eu acho que eu também tinha um pouco disso, porque, tipo assim, ou às vezes a pessoa diz assim, você quer esse ou esse? Esse aqui é maravilhoso aqui. Eu não gostava tanto. E eu olhando aquele, então tá, pode ser, tipo assim, pra agradar, pra pessoa ficar feliz comigo. E é uma coisa que, se a gente não cuida, a gente se anula. Sim. Né? Isso socialmente, em qualquer relação, isso amorosa, ou pai e mãe, ou com amigos, com pessoas, colegas, né? Se você não cuidar, você acaba se anulando. Isso não agrada ao Senhor, porque a gente tem uma identidade. Claro que não é ser arrogante, não tô, né? São duas coisas diferentes, mas se você tem uma preferência, seja sincero e fala. Porque eu acho que a pessoa tá ali pra te agradar, né? Quando ela te oferece algo. O que que você quer? Tu quer o copo verde ou você quer o copo rosa? Ai, pega o rosa, porque olha, minha roupa é rosa. Mas ela pode dizer, não, mas eu gosto de verde, eu tô de verde. Sim. Então pega, que legal que você gostou. Entendeu? Tipo assim, é simples, eu vou ficar feliz que você tá feliz e é isso aí. Mesmo tendo uma preferência, tu entendeu? Então, tipo, quando a gente entende isso, a vida realmente fica mais leve, né? E foi isso, assim, eu fui depositando o amor dele em mim e eu fui aprendendo a me amar também. Aleluia. E Até porque amar ao próximo como a
si mesmo. Se eu não me amo, como que eu vou transbordar esse amor pra alguém, né? Às vezes as pessoas estão tão preocupadas em amar o próximo, amar o próximo, e esqueceram de, amar como a ti mesmo. Como que você tem se amado, né? Como você tem se cuidado, como você tem se visto. Isso é muito legal. Dá uma reflexão enorme, né? Isso é tete a tete. Porque, como eu falei no início, eu era bem gordinha. E isso acabava internamente comigo, pouco coisas que eu acabava criando. Só que o Senhor me deu uma nova visão sobre isso. E eu acabei, né, fazendo dietas malucas, perdi mais de 26 quilos. Meu Deus. E não de forma tão saudável, né? Mas isso foi sendo desconstruído dentro de mim também. E eu aprendi a me amar do jeito que eu sou, porque ele me fez assim, e eu tenho o corpo que ele me deu, que é pra glorificar ele, né? Amém. Então, toda essa visão, essa mentalidade ruim criada por contextos de pessoas à nossa volta, de vivência, foi sendo desconstruído. Por mais que seja doloroso, né? Mas foi sendo desconstruído. Então, é algo que o Senhor trabalhou internamente dentro de mim. Eita, que história, gente, que loucura. E assim, é tão engraçado porque a gente vê as pessoas quietinhas ou fazendo as coisas, né? A gente não tem noção. Por isso que até esse mês a gente foi lá no Fala com o Léo, inclusive tem lá o especial Dia dos Namorados. Você que ainda não assistiu, assiste, porque esse aqui era pra ser o especial Dia dos Namorados e aí acabou tendo esse outro, então a gente colocou um pouquinho depois. Mas olha só que interessante. Lá no Fala com o Léo, eu falando o que era o tete a tete, que ele fez essa pergunta pra mim, eu falei que era pessoas comuns, histórias extraordinárias, e aí alguém comentou na live, que tava a live ao vivo, dizendo assim, então é entrevista com gente como a gente, e é sobre isso, é gente como a gente, é como a gente acaba lidando com o nosso dia a dia, não é aquelas pessoas de sucesso que já estão lá em cima, meu Deus, né? E eu sei que o tete a tete, ele tem essa pegada diferente. Eu vejo outros podcasts e glória a Deus pelos outros podcasts, ele também cumpre seu papel, mas o do tete a tete não é com pessoas famosas, por mais que possam vir também, porque eles também têm uma história, né? Mas eu digo assim, o principal é aquela pessoa que está do teu lado, tá convivendo com você ali no corpo de Cristo, e de repente essa pessoa tem uma história tão linda que ela te edifica e te dá agora força para você viver a tua própria experiência. Isso, cara, isso é incrível. Esse é o propósito do Tete a Tete. E agora vamos entrar numa pergunta assim, né? Beleza, participou de um GC, participou de GPS, fez uma capacitação e hoje está como líder de GC. Me conta um pouquinho sobre isso, com essa tua experiência. É um grande desafio, né? Porque a gente lida com bastante pessoas. Porém, apesar de ser difícil, é muito gratificante. Você vê o desenvolvimento, o processo. E eu acho muito interessante porque a maioria das pessoas que vêm para perguntar, para pedir conselho, direcionamento, são coisas que eu já passei. Uau! É bem assim, o Senhor ele vai nos apresentando as pessoas vão chegando a nós. E engraçado que essa semana ainda fiz o atendimento com uma moça, ela tava falando, a gente falou sobre perdão. E ela tinha a história toda baseada nisso, precisando perdoar, né? E aí lá vai a pastora Priscila, que tem uma história baseada no perdão, para conversar com ela. E eu fui conversando com ela e disse assim, hoje eu tô falando com você, mas eu precisei passar pelo meu processo de perdão. E agora você vai iniciar o seu processo para que um dia, daqui a pouco as pessoas te procurem para você poder falar sobre isso. E ela, nossa, mas será que eu vou conseguir falar? Eu, vai, porque vai ser uma cicatriz. A ponto de você conseguir falar, e é isso que estava acontecendo com você, que legal. E me conta aí. E eu fico muito feliz, até choro às vezes, assim, de alegria, porque tem algumas pessoas em específico que tinham bastante dificuldades e hoje estão fazendo aquilo que elas tinham dificuldade de fazer, sabe? E isso dá uma alegria interna muito grande. Porque você vê os passinhos da outra pessoa que você já deu. E que você agora foi instrumento para ajudar essa pessoa a sair daquilo, né? É muito louco, é muito gostoso. Inclusive, o Compassion Club, ele é um ultraturno escolar, tu sabe disso, né? Adolescente de 11 a 16 anos. E eu tava falando hoje ainda, que hoje teve aula, e a gente tava lá com o adolescente, eu falei assim, gente, como é maravilhoso ver o que o Senhor tá fazendo no meio deles. Porque tinha um que não falava. Simplesmente não falava. Você perguntava, assim... Tinha gente até que perguntava, ele é mudo? Eu, não, só não quer falar. Nunca ouvi a voz dele ainda, mas ele vai falar, ele vai falar. E aí teve um dia que daí ele falou a primeira vez, todo mundo
Eu acho que parou. Ele falou, sabe? Tipo assim, a primeira palavra. Foi incrível, parecia aqueles bebezinhos falando, né? Aí tá. Hoje a gente tem que pedir pra ele ficar quieto, entendeu? E isso é muito engraçado, porque a gente lembra de como ele chegou e como tava. E a mãe ficou tão abismada assim, nem em casa ele falava direito. Era muito complicado. Ele não se desenvolvia na fala de se expressar e nem nada. E hoje tá falando e não sei. Agora ela fala do clube pra todo mundo, porque quer que todo mundo viu que o filho dela viveu. Então, acompanhar tem seu desafio, claro, meu Deus. É difícil, tinha hora que eu disse, caramba, ele não vai falar mesmo, né? Tipo assim. Mas depois, com a paciência, com o amor que o Espírito Santo nos dá, você vai tendo estratégia, você vai criando amor, você vai tendo compaixão, você vai lapidando, e quando vem o resultado, e é tão lindo quando desabrocha, né? Então eu posso dizer que é lindo ver o seu desabrochar também, Yasmin. Hoje vendo você cuidar de meninas, né? E agora tá noiva, gente! Me conta um pouquinho dessa história, como é que foi que você conheceu o seu amor? Inclusive teve o tete-a-tete com o Mário, você que não conhece a história dele, vem aqui, assiste pra você conhecer tanto a história dele e agora dela. Na época, ele tava solteiro. Teve uma situação bem engraçada do episódio dele, que eu não vou dar spoiler pra você ir lá ver depois desse. Não, é engraçado pra caramba, vai dizer. Não, vai lá olhar, vai lá, me conta. Então, é engraçado porque Ela é muito bonitinha. Porque foi o Mário que me levou pro primeiro dia do GC, né? Eu lembro disso até hoje. Ele tava comendo bolo de chocolate, tomando suco ali na frente da igreja. Aí ele, tipo, perguntou o que eu tava fazendo. Ele disse, não, GC. Aí, não, então vou te acompanhar. Super fofinho, né? Aí Apaixonado. me levou pro primeiro dia do GC, que era a inauguração da 3.5. Uau. E aí, tudo bem. Nunca mais a gente se falou, nunca mais eu vi o Mário na igreja. Parecia que, tipo, Nossa, e logo o Mário, que todo mundo vê o tempo todo, né? sempre escutava, o Mário isso, o Mário aquilo, chama o Mário. Aham. Tipo, quem Quem é Mário? Eu tenho que sabe? E depois de 4 meses que eu tava ali na igreja já, teve o retiro de carnaval. Uhum. Que daí eu ouvi tanto, o Mário isso, o Mário aquilo, o Mário... Eu falei, meu Deus, será que ele precisa de ajuda? Aí Olha eu só. ofereci ajuda pra ele. Foi pra levar os cobertores pras meninas. E aí a gente começou a conversar. E de fato eu conheci quem era o Mário, né? Olha que legal, gente. E aí depois começaram a namorar, enfim, o Mário desencalhou, aleluia. Glória a Deus, gente, você não sabe como eu orei pra esse menino, meu joelho chega a tá doendo, Mário. Glória a Deus, né? Se acontecer pro Mário, pode acontecer com você também. Recebe a bênção aí, em nome de Jesus. Recebe, Ricardo. Ricardo, Deus vai te honrar, em nome de Jesus. E é tão legal ver, gente, porque assim, ela é tão apaixonada que ele pediu em namoro. Mas sabe quem pediu em noivado? Me conta, pai. Cara, eu tive que passar por isso. Vocês acreditam nisso? Um dia, assim, tipo, a gente tava ainda se conhecendo, eu e a Yasmin, tava se aproximando um pouquinho mais. De repente, ela, pastora, precisa falar com você, é meio urgente, não sei o que, não sei o que. Meu Deus, o que será que aconteceu, né? Porque geralmente, gente, não é reclamando, eu amo receber todo mundo, mas geralmente é problema que procura o pastor, né? Não é pra contar coisas boas, quando é coisa boa, até esquece de contar. Ora por mim, eu tô orando lá, tô lá, colocando todos os dias na minha intercessão, daí a bênção já aconteceu, ninguém me fala nada. Tá orando ainda, cara. Deus deve estar dizendo, não sabe nada, filha, tá atrasada. E aí eu disse, pronto, aconteceu alguma coisa com a Yasmin, ela não é de falar tanto, ela é mais fechada, meu Deus, aconteceu alguma coisa, Mário aprontou com ela. Já veio a primeira coisa, viu, Mário? Olha que eu pensei de ti, desculpa, te amo. E aí, eu disse, poxa, o que será? Aí ela chegou, era pra ajudar ela a pedir o Mário em noivado, né? Olhei pra cara dela, é sério? Dela, sim, pastora, não sei o que, é o meu sonho. Deu, é sério? Eu perguntei acho que umas 3, 4 vezes, né? É sério, Yasmin? Tu vai pedir, vou. E ele quer receber rosas e ursinho. Deu. Quê? Gente, ser pastor não é fácil, gente. Não, ser pastor não é nada fácil. Eu tive que ouvir, tive que planejar com ela e a gente de fato fez. Foi uma doideira e foi lindo. Eu tô brincando, brincadeiras à parte. Mas, assim, ó, foi lindo demais. Né, o pessoal, todo mundo colaborou. E, de fato, ele ganhou várias rosas, tá? 12 rosas. 12 bem rosas. 12 rosas. Ai, gente, eu sei, assim, é incrível. E agora já tá até com um casamento marcado. Deus é bom. E Deus vai prover todas essas coisas. Não preocupe o coração de vocês com isso, porque quando a gente marca uma data,
e é um casamento, e Deus ama abençoar casamentos, ele mesmo vai colocando as pessoas, ele vai colocando os propósitos, ele mesmo vai colocando os sonhos no teu coração e também o recurso. Eu falo isso para os jovens e, cara, todos eles que a gente acompanhou e teve um momento assim, foi grandioso o que Deus fez. Foi além do que eles pediram ou pensaram. Amém? Vamos ler o nosso texto de hoje. E daí lá em Colossenses 1, capítulo 1, versículos 13 e 14, que diz o seguinte: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção e remissão dos pecados. Por que esse texto? Porque eu acredito que tenha tudo a ver com a minha história, né? Foi o Senhor que me resgatou. Eu tava no fundo do poço da depressão, né? Com vários problemas mentais, de confusão mesmo, de quem sou eu, pra onde que eu vou. Aí envolve a ansiedade e você vai se envolvendo nesse turbilhão de coisas. E o Senhor me resgatou. Foi Ele que me encontrou naquele quarto onde parecia que tudo ia dar errado, sabe? E Ele deu uma nova vida pra mim. Aleluia, ele te ensinou tudo, né? Cara, é lindo. É lindo o poder de Deus que é literalmente além das quatro paredes. É além, a gente às vezes se limita a um local específico, mas ele se mostra dizendo assim: Ei, não me limitem, não me coloquem numa caixinha. Eu sou muito além disso. E é isso que o Espírito Santo fez contigo. Ele foi lá onde você estava, no seu quarto, falou aos teus ouvidos, sussurrando, porque ele é um cavalheiro. Ele não sai berrando, então você tem que estar atento, parado para ouvir essa voz suave, doce do Espírito Santo. E é lindo demais. E de repente, quando você dá no lugar para ele entrar, ele vai te ensinando, conduzindo, guiando. E só vive isso quem se permite, porque ele está à porta e bate. E ele vai entrar se você abrir. Se você rejeitar, tá tudo bem. Ele não vai te obrigar a nada, porque ele não é essa pessoa de obrigar a nada. Mas quando você permite, é lindo o que Deus pode fazer, né? E agora, pra gente finalizar, o que você diria pra quem tá nos assistindo? O que você pode pra gente poder... Bom, independente do que você esteja passando, se é um problema muito grande ou pequenininho, ou se é físico, se ele é espiritual, se ele é mental, saiba que tem um Senhor que cuida de você e que tudo que ele quer é que você se entregue a ele para viver o que ele tem para você. Que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E se permita viver o sobrenatural do Senhor e conhecer de fato o amor dele. Amém. Gente, ela é uma pregadora e tanto, né? Jesus. Yasmin, obrigada pela tua presença. Quero dizer que é muito importante ter você aqui, ver o que Deus está fazendo e ainda é só o início, né? Vocês têm ministério pastoral e um dia eu vou ver isso acontecendo, se concretizando. Nós vamos nos alegrar muito, muito mais. Vai ter que ter hashtag parte 2, parte 3, parte 4, você e o Mário, de tantos milagres que o Senhor vai dar para vocês. Tem sua mãe que batizou. Você levou ela, depois a gente não contou isso, né? Mas eu fui a primeira a abraçar a minha amiga. Gente, ela é minha melhor amiga do Instagram. É sério, hoje eu tô no propósito desde abril até dezembro sem Instagram. Mas, enquanto eu estava usando, a mãe da Yasmin, a dona Cilei, gente, assim, ó, ela, o dia todo que eu fazia, era muito legal, eu me sentia muito amada. É sério, alguém estava me notando e era ela. Eu costumo dizer pra ela que ela é minha melhor amiga e eu pude ter o privilégio de ver o batismo dela, ser a primeira a abraçar. E abracei antes da filha, meu Deus! Mas foi uma honra pra mim. E que bom ver tudo isso acontecendo na sua casa, por intermédio do que o Espírito Santo fez na tua vida. E ainda vai ser só o início. E essa semente agora tá na sua casa. Agora você pode deixar germinar aí onde você tá. Olha que maravilhoso. Obrigada, Yasmin. Que Deus te abençoe. E eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores do Tete a Tete. Escovaria toda linda, Tayana, eu te amo. Um beijo grande pra você. Gente, que mulher maravilhosa. Até presente, dia do pastor, ela me deu. Deu um buquê e falou isso pro meu marido. Foi o primeiro buquê da vida dele. Olha como é. Flores azuis. Ai, gente, essa mulher é demais. Ela cuida de mim demais. Eu amo você, Thay. Quero agradecer também
A Brenda Bonin faz as unhas, ela tá nos ajudando também aqui para comprar os microfones, etc. Quero também agradecer a Leste Bó, Juliana Barcelos, que tem sido nossos patrocinadores. A Unopara em Anguera, da Heloísa Colasso. Gente, olha como a nossa listinha tá aumentando. Antes era só a Tayana. A Tayana iniciou esse pontapé junto com a Juliana. E agora a gente já tem aí a Brenda, a Heloísa. Obrigada, gente. E você que quer ter a tua marca aqui também sendo divulgada, nos ajude, oferte. Tenha um coração generoso nessa obra, que é uma semente para que outras pessoas possam também frutificar onde quer que estejam, né? Nos ajude a levar o evangelho com mais qualidade para as casas e para a sua vida. Gente, daqui a pouco vai começar a ter o aplicativo do Compassion Play. Eu não vou falar nada hoje, vou deixar para outro dia para te contar, mas é uma novidade fora de sério que agora vai ser não só Palhoça, mas Brasil e mundo. Então fica ligado que vai ter novidade por aí. Tá certo, gente? Deus abençoe você e até o próximo Tete a Tete. Preciso de ti. Preciso